eu trouxe 5 passos para você melhorar o lucro aí na sua propriedade, tá? O primeiro é o seguinte, busque precocidade. Eu fiz uma live inteira falando sobre precocidade. Na minha opinião, tá? A precocidade, ela resolve 90% de todos os problemas da maioria das propriedades brasileiras. Olha isso, tá? Precocidade, o seu animal fica um tempo menor no pasto. O risco diminui consideravelmente. Risco da oscilação da arroba, a gente está falando de cotação aqui, ó. Risco na oscilação da arroba, tá? Risco de morte desses animais, risco de perda, risco com o clima, seca, né? A época das águas. Então, o risco é muito menor, você consegue um giro rápido na sua propriedade. Quando você tem precocidade e giro rápido, você tem principalmente entrada de receita previsível. Não é aquela receita tão espaçada. Você não comercializa animais uma vez, 2 vezes por ano, e aí complica o fluxo de caixa. Então, busque precocidade. Aí você vai falar assim, Zé Carlos, o que eu preciso para ter precocidade na minha propriedade? Dinheiro? Não necessariamente. Planejamento, evolução genética, meta de entrada e de saída com seus animais. Com certeza você vai ter animais aí com precocidade, animais chegando aí em peso de abate o quanto antes, tá? O segundo passo é o seguinte, ó, muito cuidado com financiamentos e créditos na sua propriedade. Tenho certeza que você já viu aí na região, eu já vi também, muitas propriedades que acabam se enrolando pegando créditos e financiamentos, tá? Não é ruim pegar dinheiro no banco, mas você tem que avaliar a finalidade disso. Minha opinião, tá? Você pegar crédito para pagar a conta é uma furada. Para mim, na minha opinião, eu acho que não vale a pena, tá? Agora, se você vai pegar um crédito aí para investir na sua propriedade uma produção maior, se você vai pegar crédito para fazer aquisição de algo que vai te trazer valor, aí cabe avaliação, tá? Por exemplo, um crédito para você comprar animais, para você aumentar o plantel, um crédito para você comprar outra propriedade, ampliar aí a sua pecuária de corte, um crédito para você investir em um maquinário, isso sim pode valer a pena, tá? Então faça aí uma avaliação, não é assim, pô, vou pegando dinheiro aqui, pode se enrolar, cuidado, tá? Cuidado. Terceiro passo que é o seguinte, ó, coloque foco no básico que funciona. A gente vê muitas propriedades que tem balança, que tem tronco hidráulico, que tem vagão forrageiro, mas coxo curto, espaçamento de coxo ruim, água suja nos bebedouros, pode comprometer toda a produção. Claro que você precisa ter boas instalações, mas dê uma olhadinha no básico, tá? Quando a gente fala em coxo, espaçamento de coxo adequado. Se você não tem espaçamento de coxo adequado, muitos conflitos no lote, aquele lote desigual. Se a grana está curta, você pode investir em um coxo bag, um coxo bombona, coxos móveis aí para sua propriedade que vão te trazer bom retorno, não deixa aquela lama no acesso ao coxo, tá? Quando a gente fala em água do bebedouro, água que nós seríamos capazes de beber, tá? Se você está em dúvida qual modelo que eu escolho aqui, dê preferência àquele modelo circular, acomoda melhor os animais, tá? Quanto à limpeza do bebedouro, tem que colocar ali na agenda, tem que ser frequente. Uma sugestão que eu te dou, às vezes você tem aquele bebedouro de cimento, coloca azulejo naquele bebedouro, tanto no fundo, né, como nas laterais, assente os azulejos, fica muito fácil para fazer a limpeza. Um pano molhado você consegue limpar o bebedouro, diferente daquele bebedouro de cimento que você precisa passar a escova ali, tá? Então fique atento a isso. O animal que está sugando a água está correto, aquele animal que está lambendo a água no bebedouro pode ser corrente elétrica. E também é o seguinte, muita gente me pergunta assim, Zé Carlos, qual que é o consumo de água ideal? O consumo é o seguinte, claro que tem uma variação, tá? De acordo com o clima, às vezes um clima mais quente aí na sua região, também a dieta que você serve para seus animais, uma dieta também um pouco mais quente, mas ó, o consumo de água por animal é em torno de 10% do peso, conta de padaria, tá? Média de 10%, o animal de 300 quilos vai consumir em média de 30 quilos de água por dia, tá? Quarto passo que eu te trago é o seguinte, conjunto, nutrição, genética e o objetivo aí na sua propriedade. Quantas e quantas vezes a gente vê propriedade que investe investe umas verdadeiras fortunas na dieta dos animais, mas muitas vezes não está alinhado com o objetivo, com a meta da propriedade e também com a genética dos animais. Observe o seguinte, ó, um animal, um cruzamento Nelore com Angus, você trabalhar com esse animal na terminação, castrado esse animal, você servir pasto e sal proteinado, vai ter bom retorno? Possivelmente não. Olha outro cenário, você trabalhar com gado anelorado, trabalhar com esse animal na recria, tratar no coxo, uma ração com alto teor de energia, vai fechar a conta? Possivelmente não. Não é uma categoria, não é um animal, um animal com genética que vai produzir arrobas de qualidade frente a essa nutrição que você serve. Então é muito importante, não olhe só para a dieta, mas para a genética dos animais, tá? Te dou uma sugestão aqui, às vezes você fala assim, pô, vou trabalhar com esses animais aqui na terminação, minha meta é conseguir 1 quilo dia durante 100 dias.
Às vezes você consegue isso, dependendo da genética do animal a pasto com sal proteinado. Como outras vezes você pode trabalhar com esse animal num semi-confinamento, servindo uma ração balanceada no coxo, conseguir um GMD até maior. Então, case sempre, tá? A dieta, a genética dos animais e o objetivo, a meta da propriedade, tá? Agora é o seguinte, eu trouxe aqui para terminar, olho nas finanças da propriedade. Ó, pode ser fazenda, pode ser qualquer negócio na cidade, pode ser a gente mesmo. Se a gente gastar mais do que ganha, vai fechar no vermelho, tá? E é o seguinte, você tem, não estou falando em cortar os investimentos, não, é dar uma olhadinha nos custos da propriedade. Será que não está gastando muito com mão de obra, com energia elétrica, com combustível? Dê uma olhadinha nos custos aí, com impostos também, tá? Uma sugestão que eu te dou e é o seguinte, tome cuidado com isso, tá? A gente tem resistência de olhar para esses custos, olhar para essas finanças, tá? É normal, é muito comum, muito comum. E isso pode quebrar uma propriedade, tá? Trabalhar no escuro, financeiramente falando, pode levar uma propriedade ao insucesso, tá? Então lembre-se sempre do Zé Carlos falando, quando você tiver uma resistência de olhar para as finanças, olhar para os custos, olhar para as planilhas, lembra do que eu te falei, tem que vencer esse desafio. Quando você olha para o que a sua propriedade está gastando, você encontra caminhos para ter uma margem melhor, você encontra caminhos para buscar eficiência, tá? Bom, espero que esses 5 passos ajudem. Lembrando que a gente não está aqui somente falando em dinheiro, tá? Mas quando a sua propriedade tem uma boa margem, valida todo o esforço que você tem na sua propriedade, tá? Quando a sua propriedade tem uma boa margem de lucro, também traz possibilidade para você expandir, traz possibilidade de você avançar, de você evoluir aí com a sua propriedade, tá? Então busque uma boa margem, busque uma boa rentabilidade com seus animais, com certeza vale a pena, tá bom? Boi Saúde Pecuária Inteligente. Orgulho em pertencer ao agro.